Boa noite. Que bom que você está conosco aqui, conectado através da YouTube, nesta quarta-feira de oração, onde aqui vamos ter um encontro especial com Deus. Peço a você que feche os olhos para que vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque estamos no meio da semana e aqui escolhemos estar contigo, através do YouTube, conectados, mas principalmente conectados contigo, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui, abençoe o pregador, que a mensagem possa alcançar a cada coração que está aqui assistindo. Abençoe a cada lar, abençoe a nossa vida, nos dê sabedoria e entendimento, para que possamos ter um restante de semana feliz a teu lado. É isso que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite para você que nos assiste nesse momento pelo YouTube. Uma alegria mais uma vez nós estarmos juntos e mais uma vez para louvarmos o nome do nosso Deus. Quero te convidar para cantar conosco agora a música Sou de Jesus. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu,
deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Boa noite. Nesse momento é um momento de oração. E nós vamos estar orando por todos os pedidos. Se você tem algum pedido de oração, coloque diante de Deus nesse momento. Eu gostaria de citar um pensamento de um grande evangelista, Billy Graham, que ele diz assim: a oração não deve ser um fardo, mas um privilégio que Deus graciosamente nos deu, porque quer a nossa comunhão. Nesse momento eu convido todos aqueles que puderem para que de joelho oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, aqui estamos rendidos a Teus pés, trazendo os nossos pedidos de oração. Peço de uma maneira especial por todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa tocar na vida de cada pessoa, que o Senhor possa enxergar aquilo que essa pessoa escreveu como pedido de oração, e o Senhor possa atender conforme a Tua vontade. Pai querido, o Senhor sabe o que está no nosso coração. O Senhor sabe os nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos, mas queremos colocar tudo em Tuas mãos, para que seja feito a Tua vontade. Atenda, Pai, os nossos pedidos. E também pedimos por todos os enfermos, aqueles que estão internados por causa do Covid e outras doenças, que o Senhor possa estar com os Teus anjos, operando milagres de cura. Eu cito aqui, Pai, um irmão, um conhecido, chamado Valmir Minosso, que o Senhor possa restabelecer a saúde dele. Eu te peço e agradeço desde já em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Não quero ser tão humano, Jesus. Eu quero me entregar a Ti. Alivia o meu sofrer, vontades vãs, tanto querer. Não quero ser tão estável, Senhor. Eu quero me entregar a Ti, pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. O Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Me desprender de tudo aqui, viver somente para Ti, e nada que existe me fará sentir o vazio da escuridão que atormentam meu coração, pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. O Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Andar sobre as nuvens, olhar para Ti, sentir a alegria da Tua presença fluir, e ao Teu coração em mim a Tua presença,
pois teu jugo é suave e o teu fardo é leve. O teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Andar sobre as nuvens, olhar para ti, sentir a alegria da tua presença e ao teu coração em mim, a tua presença, pois teu jugo é suave e o teu fardo é leve. O teu jugo é suave e o teu fardo é leve. O teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Oh, 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 oh. Amém. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lisiane. Eu sou professora aqui no CAB e eu estou muito feliz em estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Bom, o tema que eu quero falar nessa manhã tem como título Guerreiro Longe da Guerra. E eu quero destacar aqui algumas curiosidades. Antigamente, na época bíblica, era comum os reis e os povos, os reis com seus povos, marcarem um dia e uma hora para guerrear, para ter uma guerra. E o que acontece? Nessa época, era comum os reis saírem para a guerra. Mas houve um dia em que um rei decidiu ficar na sua cidade e não foi para a guerra. Esse rei, você já conhece. O nome dele é Davi. Todo mundo já conhece a história de Davi, já sabe tudo o que aconteceu na vida dele. Mas hoje, eu quero destacar aqui com vocês uma parte da história de Davi. Lá em 2 Samuel 11, no verso 1, abra sua Bíblia lá comigo. Lá em 2 Samuel 11, verso 1, diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Olha só que interessante, todos os reis foram para a guerra, lutar com os seus povos, mas Davi decidiu ficar em Jerusalém. Você já parou para pensar por que Davi escolheu ficar em Jerusalém e não ir guerrear com o seu povo, com o povo de Israel? Olha só, se o rei Davi era um grande guerreiro e se a temporada era de guerra, o que ele estava fazendo no palácio? Será que ele estava doente? Será que ele estava cansado de guerrear? Ou será que ele tinha más intenções? A Bíblia, ela não nos deixa claro o porquê que ele fica em Jerusalém. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês.
Davi, ele teve 2 grandes momentos que são bem conhecidos pelos cristãos. O primeiro grande momento foi quando ele venceu o gigante Golias em uma batalha. O segundo grande momento, que é muito conhecido também, foi quando ele adulterou com uma mulher que se chamava Batseba. E olha só, na época em que era para ele estar para a guerra, o que aconteceu? Justamente isso que eu acabei de falar. Ele estava no seu palácio, ele olhou para uma mulher muito bonita e cobiçou essa mulher e decidiu adulterar com ela. Infelizmente, Batseba não tinha escolha. Ela teve que ceder porque ele era o rei de Israel. Talvez se ela falasse não, ela poderia morrer, não sabemos. Davi, ele era muito poderoso. Talvez ela tenha ficado com medo e teve que ceder para o poderoso rei de Israel. Voltando no que eu estava falando sobre os 2 grandes momentos, o primeiro grande momento que eu comentei foi quando Davi venceu Golias. Neste momento, não era para ele ter ido para a guerra, e ele foi. E ele se tornou o herói. No segundo momento, quando ele adulterou com Batseba, era para ele ter ido para a guerra, e ele não foi. E ele se tornou um grande vilão. Olha só que complicada a situação de Davi. A narrativa de 2 Samuel 10 e 11 é magnificamente elaborada. O narrador conta que o rei ficou em casa, como eu já disse, passeando pelo palácio, e ele viu uma mulher muito bonita. O conquistador acabou perdendo a cabeça. Quem era aquela tentação? Era a esposa do soldado hitita Urias, um dos mais valentes e leais homens de Davi, que estava guerreando no exército de Israel. A mulher não pôde desistir, como eu já tinha dito aqui. Afinal, Davi era o rei e ele podia tudo. Um detalhe interessante é que apenas no fim da narrativa ficamos sabendo o nome de Batseba. Até então, ela era retratada apenas como um objeto nas mãos do poderoso monarca. E a primeira aplicação que eu quero falar aqui nessa noite para vocês é que não importa o que aconteça, o que vai acontecer na batalha, mas escolha estar na guerra e não estar fora da guerra. Por quê? Quando nós decidimos não ir para a guerra, é o mesmo que perder a guerra. E olha só, as coisas se complicaram para Davi. Infelizmente, Batseba engravidou. E agora? Para onde Davi ia correr, né? Situação complicada essa. E por causa de um pecado, Davi acabou cometendo outro pecado. O que ele fez? Mandou uma carta, primeiro ele mandou chamar, né, Urias, que era o esposo de Batseba, para que ele viesse para o palácio ali, para a cidade deles, e para que ele ficasse uma noite com sua mulher. Porque se ele ficasse uma noite com sua mulher, o filho não seria de Davi, seria de Urias, né? Ao olhar das pessoas ali. Mas Urias, que era um verdadeiro guerreiro, respondeu assim para Davi, olha só, lá no verso 11 de 2 Samuel 11, diz assim: Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para a minha casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Nesse verso aqui, nós vemos quem era o verdadeiro guerreiro da história. Não era Davi, e sim Urias, que estava na guerra, lutando pelo seu povo. Infelizmente, Urias voltou para a guerra e Davi mandou uma carta por Joabe, falando que era para ele colocar Urias na frente de batalha, porque seria certo que Urias ia morrer. Então, Davi poderia casar com Batseba, ninguém ia saber do pecado dele. E Joabe também era um mau caráter, poderia ter dito não para o rei, mas ele não disse, ele preferiu obedecer mais ao rei do que ao Senhor e colocou Urias na frente de batalha. Você já conhece a história,
Urias acabou morrendo, infelizmente, e Davi pegou Betseba para casar com ele. E o que aconteceu? Por causa de um pecado de Davi, que foi a cobiça, ele acabou tendo outro pecado, que foi o adultério. Depois ele teve outro pecado, que foi a mentira. Depois outro pecado, que foi o assassinato. E isso virou uma bola de neve. É o que acontece na nossa vida também. Às vezes, nós cometemos um pecado e, de repente, nós estamos envolvidos em uma confusão tão grande que a nossa vida acaba sendo desgraçada por causa de um pecado. Segunda aplicação que eu quero deixar aqui nessa noite para vocês. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Davi, infelizmente, cometeu todos esses pecados, mas em seguida, quando o profeta Natan veio falar com ele, ele percebeu o erro que ele tinha cometido e ele se arrependeu. Infelizmente, esses pecados tiveram consequência. E como acontece na vida de muitas pessoas, sim, os pecados trazem consequências. E ali no ápice do seu sofrimento, Davi escreveu o Salmo 51. 151. Desculpa, 51 mesmo. E olha o que fala lá no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Davi, ele preferiu deixar o eu dele neste momento de fora e colocar Deus na sua vida. Ele demonstrou um verdadeiro arrependimento e escreveu esse salmo. Aqui no Salmo 51, no verso 10, também diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A história de Davi está na Bíblia justamente para nos mostrar que homens de fé também tiveram os seus momentos de fracasso, assim como nós hoje. Muitas vezes nós temos os nossos momentos de falha, de fracasso, mas quando nós temos um verdadeiro arrependimento, Deus nos perdoa, assim como ele fez com Davi. E eu vou ler aqui agora com vocês uma citação que está lá no livro Patriarcas e Profetas, que também fala sobre Davi, que fala o seguinte, olha só. Ao longo de todas as épocas, milhares dos filhos de Deus que foram entregues ao pecado se lembraram do arrependimento e confissão sinceros de Davi e se animaram a se arrepender e tentar novamente andar no caminho dos mandamentos de Deus. Então, as pessoas olham para a história de Davi como um exemplo do que não fazer. E se fizer, elas olham e pensam, poxa, eu posso me arrepender, eu vou me arrepender e vou pedir perdão a Deus porque Ele vai me perdoar. Davi cometeu pecados muito feios, mas ele teve um arrependimento sincero. Não adianta também a gente pensar assim, eu vou pecar e Deus vai me perdoar. Não, Deus perdoa quando nós temos um arrependimento sincero para com Ele, assim como Davi teve. Davi, infelizmente, veio as consequências para ele, mas ele teve um arrependimento sincero, e ele se arrependeu e Deus perdoou ele. O Senhor nunca abandonará alguém que tenha se arrependido de verdade. O Senhor nunca vai abandonar quem se arrepende de verdade e quem pede perdão a Ele. Essa era a mensagem que eu gostaria de deixar essa noite para vocês. Vamos então orar para finalizar o nosso culto. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por mais um culto que o Senhor nos deu. Te agradecemos por essa história que está na Bíblia, que nós aprendemos muito com essa história. Que o Senhor nos ajude a ter um arrependimento sincero, Pai, pelos nossos pecados. Sabemos que nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor nos deu a oportunidade de nos arrepender e ter uma vida eterna. Então, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, amém.